Imagina só a seguinte cena. Pensa nos líderes mais poderosos, os mais ricos, sabe aquela galera altamente educada de uma nação. Figuras que representam a elite absoluta, a régua moral da época. Uhum, o topo da pirâmide. Exato, o topo. E aí essa elite decide sair do conforto lá dos seus palácios, dos seus templos luxuosos. Eles caminham sobre um solo escaldante, afundando o sapato caro na poeira de um deserto super árido. Nossa, só a imagem já é forte. É muito forte. E eles fazem isso, caminham tudo isso só para chegar na beira de um rio e serem, verbalmente destruídos por um cara que veste roupa de pelo de camelo e sobrevive comendo gafanhoto. É um contraste brutal, né? Parece até... Parece roteiro de filme distópico, fala a Com verdade. certeza. Mas a questão é que essa é a realidade histórica, né, desse embate colossal entre João Batista e os fariseus. E é exatamente esse choque de realidades, essa colisão frontal, que vai guiar a nossa exploração profunda de hoje. E esse choque, ele na verdade expõe o abismo definitivo que existe entre a aparência religiosa e a realidade espiritual, sabe? Porque esse contraste visual da cena que você acabou de descrever... O pelo de camelo contra as roupas finas. Exatamente, isso é só a ponta do iceberg de uma revolução muito maior que estava acontecendo ali naquele exato momento histórico. Certo, então vamos desempacotar isso logo, porque essa imagem não sai da minha cabeça. Para quem está acompanhando a gente, os nossos documentos de hoje, eles reúnem notas de estudos bíblicos focados nos capítulos 3 e 25 do Evangelho de Mateus. Isso, e também traz uns conceitos teológicos bem densos no meio disso tudo. Muito densos. E a nossa missão hoje não é, simplesmente recontar uma história antiga que o pessoal aprende na escola dominical e pronto. O objetivo aqui é mapear uma jornada de transformação radical. Entender o processo, né? Isso, o processo de como alguém sai daquela religiosidade de fachada, aquela coisa baseada puramente em estética, em aparência, e alcançar a verdade espiritual. E, em última instância, a própria vida eterna. Bom, para que essa jornada toda faça sentido, eu acho que o primeiro passo é a gente analisar o porquê do cenário. O ambiente dita a regra do coração nesse contexto de Mateus. Como assim o ambiente dita a regra? De um lado a gente tem o centro urbano de Jerusalém, né, o templo, que era o reduto absoluto dos fariseus. Do outro lado tem o deserto, que é o domínio do João Batista. Certo. E a escolha geográfica do João não foi um acidente de percurso ou só uma excentricidade de um cara estranho. As fontes destacam bem que ele estava cumprindo uma profecia muito específica lá de Isaías capítulo 40, versículo 3. Aquela da voz que clama no deserto, certo? Essa mesma, a voz que clama no deserto. Mas, peraí, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo por um segundo, porque... olhando de fora, ir para o deserto não soa simplesmente como uma forma de escapismo extremo? Como assim escapismo? Digo, é muito mais fácil ser uma pessoa santa, focar em Deus, não cometer erros, quando você não tem, vizinho barulhento, trânsito caótico ou um sistema político corrupto para te estressar todo dia. A isolação dele não era só fugir do problema. Olha... Essa é uma leitura até que bem comum hoje em dia, mas o que as notas do nosso estudo apontam revela uma intenção bem diferente por parte dele. Tá, me explica então. Na mentalidade bíblica, o deserto não é aquele lugar de fuga confortável que a gente imagina, tipo um retiro num spa, sabe? É o lugar da privação absoluta e, consequentemente, da dependência total de Deus. Ah, entendi, não tem nada de confortável lá. Zero conforto. E pensa no Templo de Jerusalém daquela época. Ele tinha se tornado um centro de poder político e econômico gigante, muitas vezes até em conluio com o próprio Império Romano. Uma estrutura super corrompida, né? Completamente. Então, ao se posicionar lá no meio do deserto, João estava enviando uma mensagem não verbal ensurdecedora. Ele estava declarando, na prática, que o sistema vigente estava tão corrompido, mas tão distante do propósito original, que a verdadeira restauração não podia ser um remendo lá dentro. Tinha que começar do zero. Exato, do zero, do lado de fora. O deserto simboliza essa desconexão completa com as muletas do poder humano. Caramba! E isso nos leva diretamente para os fariseus, né? Porque eles eram exatamente o grupo religioso que dominava toda essa estrutura urbana, esse legalismo todo.
Eles eram os donos do pedaço lá no templo. E o texto de Mateus 3, ali pelos versículos 7 ao 10, descreve o momento em que eles vão até o João no deserto. E o encontro, pelo que as notas dizem, é explosivo. É uma colisão, como você falou no começo. Sim, o João olha para essa elite, essa galera super importante, e denuncia na cara deles, na frente de todo mundo, que o status deles não vale nada. Ele joga na cara que a linhagem deles, o simples fato de serem os filhos de Abraão, não ia proteger ninguém do julgamento divino. E isso era impensável para eles ouvirem. Totalmente. Lendo isso, me veio uma analogia na cabeça. É como se a psicologia humana adorasse a ideia de ter um carro incrível na garagem, sabe? Ok, tô acompanhando. Os fariseus, eles passavam a vida inteira polindo obsessivamente a lataria de um carro que, na verdade, não tinha motor nenhum lá dentro. Eles aplicavam cera, deixavam a roda brilhando, com um comprimento super rigoroso daquelas tradições visíveis. Ah, para a sociedade aplaudir, né? Exatamente, para todo mundo ver e falar, nossa, que carro lindo. Enquanto isso, João Batista está lá na poeira do deserto, com a mão cheia de graxa, exigindo que as pessoas construíssem um motor superpotente do zero. Nossa, essa sua analogia da lataria ilustra perfeitamente o atrativo do legalismo. Fico impressionada como isso faz sentido. É muito visual, né? É, porque a mente humana ela anseia por previsibilidade, por controle. É infinitamente mais fácil seguir uma lista de regras externas, tipo o que vestir, o que comer, quantas vezes lavar as mãos, do que lidar com a bagunça sombria que existe no interior do coração humano. Arrumar a bagunça interna dá trabalho demais. Exato. O legalismo é uma zona de conforto gigante. Ele cria uma métrica visível de sucesso espiritual. Os fariseus, eles acreditavam real que a genética deles e a obediência cega essas regras milimétricas era um escudo impenetrável. E aí, chega o João e destrói o escudo. Sim. Ele introduz um critério que deve ter sido aterrorizante para eles. Ele avisa que Deus não é um inspetor de pintura automotiva pegando seu gancho. Muito bom. Deus está inspecionando a funcionalidade do motor. E se não houver um motor gerando vida de fato, o texto diz que o machado já está posto à raiz da árvore. A linhagem deles não serve como escudo. Tá, mas aí entra a grande pergunta. Se polir o carro é inútil diante desse julgamento que está chegando, qual é exatamente a peça, esse motor, que o João estava exigindo que eles apresentassem? Aí a gente entra no núcleo da questão. Sim. Porque o material de estudo foca num conceito central para responder isso. É uma palavra grega chamada metanoia. E olha, lendo as definições que os documentos trouxeram, fica muito claro que a gente banalizou demais o que isso significa hoje em dia. Demais. Esse desgaste do termo arrependimento no nosso vocabulário moderno é um obstáculo real para entender o texto. Como assim, desgaste? É que, normalmente, a gente associa o arrependimento a um sentimento super temporário, de tristeza. A pessoa chora, sente um peso na consciência porque foi pega no erro, né? E logo depois volta para a mesmíssima rotina. Pede desculpa e continua fazendo igual. Exato. Só que a metanoia, no grego original, é a fusão de duas ideias muito mais radicais. É uma mudança profunda e definitiva da mente e do propósito. Imagina um motorista acelerando um carro em direção a um penhasco. Tá, tô imaginando. O carro indo pro abismo. O remorso simples, aquele arrependimento raso, é o motorista perceber o penhasco, chorar de desespero, gritar de medo, mas manter o pé afundado no acelerador. Nossa, ele não faz nada para mudar. Não faz. A metanoia, por outro lado, é pisar bruscamente no freio, sabe, dar aquele cavalo de pau, engatar a marcha e acelerar na direção diametralmente oposta. É uma reorientação completa do ser, do intelecto e da vontade. Caramba, essa imagem do cavalo de pau muda tudo. Porque ela invalida totalmente a ideia de que sentir culpa é o suficiente. A culpa sozinha não salva do penhasco. Exato. A metanoia, pelo que entendi, ela exige uma prova social. Exige que o carro ande para o outro lado de uma forma que seja visível. As nossas notas até falam sobre os frutos práticos dessa mudança, né? Isso, os frutos dignos de arrependimento. Isso, abandonar aquela autossuficiência toda dos fariseus para abraçar a humildade de verdade. Rejeitar a hipocrisia de forma ativa. E é muito legal ver como a gente aplica isso em decisões cotidianas. Sim, é muito prático.
O nosso texto cruza as informações do João Batista com aquele capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31. E lá, os frutos práticos não são descritos como rituais religiosos complexos, tipo acender 1000 velas ou fazer longas rezas. Não tem nada a ver com ritualística. Não, são atos super tangíveis de compaixão. É dar de comer a quem tem fome, dar roupa para quem tá nu, visitar quem tá doente ou quem tá preso. O que conecta de forma perfeita com a sua ideia do motor novo. A metanoia verdadeira, ela não produz apenas a ausência do erro, mas a presença ativa da justiça, sabe? A presença ativa, gostei disso. Porque quando a mente muda de verdade e abandona aquele egoísmo, o resultado inevitável, esse fruto digno de arrependimento que o João cobrava, é o amor prático e sacrificial pelo próximo. Os fariseus, eles usavam as pessoas como plateia. Eles queriam os aplausos. Isso, uma plateia para a própria santidade deles. A metanoia inverte essa lógica completamente. A pessoa que foi transformada passa a ver o próximo não como um espectador, mas como objeto de cuidado, de serviço, é reconhecer o próprio Deus no rosto das pessoas vulneráveis. Tá, mas julgando a real agora. Se eu simplesmente acordar amanhã e decidir que vou começar a distribuir cesta básica e visitar o hospital todo fim de semana, isso me garante alguma coisa? É uma ótima pergunta. Porque, analisando bem friamente, eu posso fazer tudo isso por pura vaidade. Eu posso pegar esse cuidado com os pobres e transformar na minha nova lataria polida, sabe? Num novo checklist de regras só para eu me sentir superior moralmente aos outros. Como é que a gente evita que a própria tentativa de fazer o bem vire um novo tipo de legalismo? E esse é o perigo constante da nossa condição humana, né? E é por isso que a ordem dos fatores é inegociável na teologia que o João Batista estava ensinando lá no deserto. A ordem dos fatores? Isso. A ação externa não pode fabricar a metanoia. A metanoia que precisa gerar a ação externa. O motor gera o movimento não gera o motor. Ah, sensacional. Ficou muito claro. Então, se a distribuição de alimento ou a visita lá no hospital não nascem de um coração que foi humilhado primeiro no deserto, que reconheceu a própria falência espiritual e a dependência de Deus, essas ações são só filantropia vaidosa mesmo. Só para postar na rede social e ganhar like. Exato. A diferença está toda na motivação invisível. O fariseu, ele ajuda o pobre para provar para Deus e para os outros homens que ele é justo, que ele é bom. A pessoa que experimentou a metanoia de verdade, ela ajuda o pobre porque sabe que diante de Deus, ela mesma era pobre, cega e nua, e foi acolhida pela graça. Essa humildade é o que quebra o ciclo do legalismo de uma vez por todas. Nossa, que perspectiva! Mas olha, isso me leva a uma questão muito intrigante sobre o método do João. Pode falar. Porque se toda essa mudança, esse cavalo de pau que a gente falou, se isso acontece lá no mundo invisível da mente, das intenções e motivações, por que ele insistia tanto em mergulhar fisicamente as pessoas no Rio Jordão? É o batismo nas águas. Isso. Digo, se o motor interno já foi consertado pela metanoia, por que a gente precisa passar pelo lava rápido externo? E isso, pelo que vi nas notas, nos introduz àquela jornada fascinante dos 2 batismos que as fontes descrevem. Com certeza. E para capturar a genialidade desse rito da água que o João fazia, a gente precisa olhar para o contexto histórico da época. No judaísmo lá do 1º século já existia um ritual de purificação com água. Já existia? Eu achava que o João tinha inventado. Não. Se chamava mikvah. Só que tem um detalhe crucial. Ele era usado principalmente para gentios, ou seja, pessoas que não eram judias, mas que queriam se converter ao judaísmo. Ah, entendi. Era um rito que simbolizava a lavagem daquela impureza considerada pagã. Então, o que o João Batista faz ali no Jordão é de uma audácia sem precedentes. Ele pegou o ritual dos gentios. Isso. Ele pega a elite judaica, os grandes descendentes orgulhosos de Abraão e exige que eles passem pelo mesmíssimo ritual que os estrangeiros passavam. Uau! Quer dizer, ele estava essencialmente dizendo na cara deles, olha, a genética de vocês não torna vocês puros.
Vocês estão tão distantes de Deus quanto qualquer pessoa de fora e precisam começar do zero absoluto. Exatamente isso. Isso deve ter sido um golpe insuportável pro orgulho deles. Um golpe fulminante. Sabe, o batismo do João nas águas nivelou completamente o campo de jogo. Voltando lá para sua analogia, o rito não consertava o motor, mas ele era a assinatura pública de que o indivíduo reconhecia que o motor estava quebrado e precisava de conserto. Era a declaração de falência. Perfeito. A água simbolizava a prontidão do coração, essa aceitação pública da metanoia. Era uma preparação essencial, mas que o próprio João admitia que era incompleta. Como assim incompleta? Ele dizia que preparava a terra, limpava o terreno todo, mas ele sabia que não tinha o poder de plantar a semente definitiva da vida. E é por isso que ele aponta desesperadamente para aquele que viria depois dele. Jesus. O que nos leva lá para o versículo 11 do capítulo 3, João diz com todas as letras que o batismo dele é com água, por arrependimento, mas que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí a dinâmica muda completamente. Muda. E eu confesso que aqui a coisa começa a ficar bem intimidadora para mim. O Espírito Santo, pelo que o nosso texto base explica, é a consumação da promessa, né? É o próprio poder de Deus entrando no indivíduo para garantir aquela transformação de natureza, que a água sozinha não conseguia fazer. Exato, é a mudança interna profunda. Só que aí entra a palavra fogo. E eu vou dar voz aqui a quem está nos ouvindo agora. Essa ideia de batismo com fogo soa incrivelmente medieval. Lembra aquelas pregações antigas, super pesadas, sobre punição, que parecem muito desconectadas dessa ideia de um Deus amoroso. O fogo assusta muita gente. Assusta. Como é que as nossas fontes interpretam esse batismo com fogo? Não é só uma metáfora bonitinha sobre ter um coração ardente ou estar super empolgado com a fé. Olha, as fontes deixam claro que de forma alguma é apenas uma metáfora motivacional sobre entusiasmo, tá? As notas de estudo alertam para uma dupla função implacável do fogo na pregação profética, e a gente precisa encarar isso com honestidade textual. Tá. E qual é essa dupla função? O fogo, ele tem naturezas diametralmente opostas dependendo do material com o qual ele entra em contato. Para aquele indivíduo que passou pela metanoia, que já entregou o próprio orgulho lá nas águas, o fogo com fogo atua como o fogo do ourives. O fogo que refina o ouro. Isso. O objetivo do ourives não é destruir o ouro, mas derreter ele numa temperatura altíssima para que todas aquelas impurezas subam para a superfície e sejam removidas. É um processo doloroso, sim, de purificação e refinamento moral, mas é para produzir algo de extremo valor no final. O que faz muito sentido, na verdade. A transformação real quase nunca é indolor, a gente sabe disso. Mas, e o outro lado da moeda? E para quem não é ouro? Aí é que tá. Para aqueles que rejeitam a metanoia, para os fariseus que continuam confiando na própria fachada de sempre e recusam a humildade, o fogo atua como juízo absoluto. É literalmente o fogo que consome. Destruição. O material de estudo aponta que, diante dessa pureza divina, não há neutralidade possível. A presença de Deus, que foi revelada lá no ministério de Jesus, ela força uma definição que é irrevogável. A água do rio, ela aceitava qualquer um que quisesse se molhar. Mas o fogo, ele revela imediatamente a composição interna da pessoa. Ele testa um material de verdade. Exato. O fogo testa se o indivíduo tem substância real ou se é apenas uma estrutura de papelão muito bem pintada. Caramba! E essa explicação do ouro e do papelão conecta perfeitamente com o grande clímax da mensagem do João Batista. Porque se o fogo revela quem tem substância e quem é vazio, isso inevitavelmente nos empurra para o momento de prestação de contas, né? O juízo final, sim. E o mais interessante é que o João não usa um jargão teológico super complicado para explicar o veredito final. Ele usa uma imagem incrivelmente sensorial da agricultura daquela época. Está lá no versículo 12. É a cena da eira, do trigo e da palha. Essa metáfora agrícola, ela era vivida diariamente pelos ouvintes do João. Todo mundo ali entendia, o que tornava a mensagem aterradora na sua clareza. Era o cotidiano deles. Sim.
Naquele tempo, pensa comigo, o agricultor levava os feixes colhidos para uma eira, que geralmente era um local bem alto e de chão batido. Lá, o grão era pisoteado para soltar a casca. Uhum. Em seguida, usando uma pá que eles chamavam de pá de padejar, o agricultor pegava toda aquela mistura, o grão e a casca, e jogava tudo para o alto, bem forte, contra a brisa do entardecer. E aí a gravidade e o vento faziam todo o trabalho de juízes. Porque o trigo, que é a semente densa, pesada, que é cheia de nutriente e de vida lá dentro, ele caía direto no chão, na mesma hora, para depois ser recolhido e armazenado. Exatamente, o peso fazia ele ficar. Já a palha, que é só aquela casca oca, leve, que não tem nenhuma utilidade nutritiva, ela era carregada pelo vento para longe. Sendo depois varrida e queimada. É uma imagem da física básica expondo o que tem conteúdo interno e o que é puro vazio. O paralelo com a condição espiritual humana aí é direto e absoluto. O trigo representa os justos. A galera da metanoia. Isso. São aquelas pessoas cuja metanoia não ficou só no discurso. Ela gerou peso, gerou densidade na forma de um caráter transformado e obras de amor, como a gente viu em Mateus 25, tipo alimentar quem tem fome. E o celeiro de Deus, que o texto cita, representa a vida eterna, essa comunhão definitiva e inquebrável com a fonte de toda a vida. E a palha naturalmente representa a tragédia daqueles que escolheram o caminho da hipocrisia, né? Os fariseus e quem os segue. Aqueles que ficaram só na lataria polida. Exato. Os que gastaram décadas das vidas deles moldando uma aparência imponente de santidade e de moralidade intocável, mas que lá dentro, no escondido, não permitiram que o motor fosse consertado. E quando o vento do juízo sopra, todo aquele status social e religioso de repente se revela leve demais, oco demais, e a pessoa simplesmente é varrida. É varrida para longe. E o texto usa termos muito pesados para o destino dessa palha, sabe? Palavras como Geena, o lago de fogo, as trevas exteriores. O que essas imagens comunicam para a gente hoje? Além do impacto óbvio do medo. Elas comunicam a realidade mais profunda do universo espiritual, a separação. Os documentos que a gente analisou enfatizam muito que o conceito bíblico de condenação ou de inferno, longe de ser aquele conto de fada sádico medieval de tortura, ele é essencialmente a confirmação final da escolha que o humano fez pela autonomia. Como assim autonomia? É a separação eterna e definitiva da presença de Deus. Pensa que, se Deus é a fonte de toda luz, de todo amor, de propósito, de ordem, ser separado dele significa colher exatamente o oposto: o isolamento, a escuridão e a desintegração completa. A palha lançada no fogo que não se apaga porque ela não tem mais nenhum propósito ou utilidade no reino que foi restaurado. Faz todo sentido. Portanto, a transformação interna, aquela mudança de mente que é provada no dia a dia com atitudes, não é um enfeite opcional na vida cristã. O nosso material de estudo define a metanoia como o requisito absoluto de escape dessa separação eterna. Sem metanoia, não tem como escapar. O que nos leva a uma reflexão quase paralisante, sabe? Sobre o peso gigantesco das escolhas que a gente faz de segunda a sexta-feira na nossa rotina normal. No dia a dia, nas pequenas coisas. Sim. Pensando bem, o caminho do legalismo, sabe? Essa obsessão em apenas parecer que é bom, parecer justo ou bem-sucedido para os outros verem, é o método mais eficiente e garantido para você ser classificado como palha no final das contas. É uma ironia triste, né? Muito. A pessoa investe uma energia monumental, anos e anos de esforço, criando uma imagem perfeita, um currículo religioso ou moral impecável. E aí, diante do vento do julgamento, tudo isso tem o peso de uma pluma. E essa é a conclusão irrefutável da teologia do João Batista. Não tem como fugir. O fim da jornada não reserva espaço nenhum para ostentação. A vida eterna que é delineada nesses textos não é o grande prêmio para os que decoraram mais regras ou para os que usaram as roupas cerimoniais mais bonitas e elaboradas. Definitivamente não. Ela é destinada exclusivamente àqueles que tiveram a coragem de ser honestos sobre a própria pobreza interior, sabe? Que se renderam à purificação do fogo de verdade e que permitiram que o Espírito gerasse frutos concretos de empatia e justiça nas suas ações cotidianas. Bom, tentando sintetizar toda essa viagem colossal
que a gente fez hoje. Nós começamos pisando lá na areia poeirenta do deserto, junto com João Batista, assistindo de camarote a destruição completa daquele teatro religioso dos fariseus. Um teatro muito bem montado, por sinal. Muito bem montado, mas que caiu. Nós vimos que a saída da hipocrisia passa obrigatoriamente pelas engrenagens da metanoia. Não é apenas chorar porque errou, mas dar aquele cavalo de pau na direção da vida com atitudes diárias, práticas que comprovem essa guinada. O motor novo funcionando. Exato. Exploramos a transição do preparo das águas para o batismo, indo para a consumação poderosa do Espírito Santo, enfrentando de frente a realidade nua e crua daquele fogo que purifica o ouro, mas que consome a palha. E no fim de tudo, a gente parou lá na eira, onde o vento implacável separa de uma vez por todas o peso da verdade, que é recolhido para a vida eterna, da leveza trágica da falsidade, que se perde para sempre. Olha, é um mapeamento super denso das fontes, mas que funciona simultaneamente como a mais dura das advertências e também a maior das esperanças para quem está buscando um significado real para a vida. Com toda certeza. E se há algo que todo mundo que está ouvindo a gente pode levar dessa análise, algo que é incômodo no começo, mas profundamente libertador depois, é a constatação de que o universo espiritual tem uma aversão completa a fachadas. Não adianta passar cera no carro, não adianta ter a aprovação da sociedade inteira aplaudindo, se o motor lá dentro estiver morto. Perfeito. O que nos empurra para uma última reflexão, né? Se a gente tentar transportar toda essa urgência histórica lá do primeiro século para o nosso contexto de hoje. Vamos lá. A gente viu que o deserto geográfico, longe de todas as instituições corrompidas de Jerusalém, foi o único ambiente onde o João Batista conseguiu encontrar clareza para resetar o sistema e ouvir a voz divina sem nenhuma interferência. Longe do barulho todo. Isso. Aí eu pergunto, diante de toda essa poluição de informações que a gente vive, dessa obsessão por curadoria de imagem em rede social e do nosso próprio legalismo moderno, qual seria hoje o nosso deserto? Uau! Qual é esse lugar de isolamento, de privação e silêncio que a gente precisa acessar urgentemente para conseguir experimentar uma metanoia real, bem longe do aplauso e da hipocrisia da nossa época? Caramba, isso não é só uma pergunta, viu? Isso é um desafio gigante para quem nos ouve, levar para a semana inteira, para o mês inteiro. Onde fica o nosso deserto moderno? E, mais importante, a gente tem coragem de caminhar até lá. Sensacional. É um desafio e tanto. É sempre um privilégio enorme dissecar essas fontes e enxergar toda a engrenagem por trás desses textos com você. Que cada pessoa que esteja nos ouvindo hoje possa avaliar sinceramente se está investindo a vida construindo um motor de verdade que traga vida, ou se está apenas perdendo tempo dando brilho numa lataria oca e vazia. Pensem muito sobre isso, encontrem o seu deserto e até a próxima exploração profunda.